Bom, pessoal, vou gravar aqui então a resolução do exercício 1 da parte de trigonometria, tá? Então vamos lá, vamos começar relembrando algumas coisas, tá? Bom, a gente tem que lembrar o que é um triângulo retângulo, né? Lembrar que o triângulo retângulo ele tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, que é representado por esse quadrado com esse pontinho. E além disso, os dois lados desse triângulo aqui, ó, que formam esse ângulo de 90 graus, eles são os catetos, tá? E a gente também tem aqui a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, né? Aquele lado maior lá é o lado oposto ao ângulo de 90, é a nossa hipotenusa, tá? Então tem que lembrar disso aqui é fundamental. A outra coisa, lembrar o que significa cateto adjacente e cateto oposto, tá? Então, cateto adjacente, né, é aquele cateto que está tocando no ângulo que a gente vai analisar. Tá? E o cateto oposto é o cateto que não está tocando naquele ângulo que a gente vai analisar. Tá? Bom, outra coisa que nós temos a nossa tabela trigonométrica, tá? Onde a gente tem aqui os valores do seno, do cosseno e da tangente para cada um desses 5 ângulos aqui, que a gente chama de ângulos notáveis. Então, 0 grau, 30 graus, 45 graus, 60 graus e 90 graus. Para cada um deles tem um valor específico aqui de seno, cosseno e tangente. Então, se no problema lá, por exemplo, tiver lá pedindo a tangente de 60 graus, bom, a tangente é essa aqui, né? Então, a tangente de 60 é esse valor aqui, raiz de 3. Tá? Se pedisse o seno de 1/2, bom, então o seno está aqui, o seno de, aliás, seno de 30 graus. Então, se pedisse o seno de 30 graus, então o seno de 30 graus é 1/2, aqui está ele, tá? A gente vai buscando na tabela. Bom, vamos seguindo então. A gente precisa lembrar das equações também, né? Equação seno de um ângulo qualquer, seno de alfa é o nosso ângulo que a gente vai analisar, ela é dada pelo cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, seno de alfa é igual a cateto oposto dividido por hipotenusa. O cosseno de alfa, cosseno desse ângulo, vai ser cateto adjacente dividido por hipotenusa. E a tangente desse ângulo alfa vai ser dada por cateto oposto dividido por cateto adjacente. Tá? São essas 3 equações que a gente vai usar nessa parte de relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. A questão é saber qual das equações a gente vai usar em cada problema. Tá? E aí agora a gente vai ver como definir qual equação usar. Bom, no exercício 1 então, gente, o problema dá o seguinte para nós. Sabendo que seno de 40 é igual a 0,64, cosseno de 40 a 0,77 e tangente de 40 é igual a 0,84, calcule as medidas x e y indicadas no triângulo retângulo, tá? Aqui nesse triângulo. Bom, vocês reparem que o problema nos deu os valores do seno de 40, cosseno de 40 e tangente de 40. Por que ele nos deu esses valores? Porque na nossa tabela que a gente tem ali, a gente tem os valores do seno de 0, 30, 45, 60 e 90. De 40 não tem. Então, quando for algum valor que não está ali naquela tabela, ele vai dar os valores no próprio problema. Tá? E ele deu o de 40 justamente porque o ângulo que a gente vai analisar é esse ângulo de 40 aqui. A gente sempre analisa um dos dois ângulos, nunca esse de 90 graus. A gente vai analisar esses dois ângulos aqui. Tá? Pelo menos nos nossos problemas a gente não vai analisar o ângulo de 90, a gente vai analisar esse ângulo ou esse outro ângulo. Tá? Então, como é o de 40 que a gente vai analisar, estão dados os valores de cada uma das relações, seno, cosseno e tangente ali. Bom, gente, agora chega a hora que a gente precisa separar os valores, separar as medidas que a gente tem no problema. Tá? Então, vamos começar assim. Ó. Qual é o ângulo que a gente vai analisar? É o ângulo de 40, não é? Então, a gente separa já ali, ó, o ângulo alfa, né? Nosso ângulo alfa, porque as nossas relações são seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa. O alfa é esse ângulo que a gente vai analisar aqui. Então, o seno do ângulo alfa, ou o cosseno do ângulo alfa, a gente separa aqui o ângulo. Então, ângulo de 40 graus. Ângulo alfa, 40 graus. Agora, a gente começa a separar os catetos. Bom, vamos lá. Quais são os catetos aqui? A gente tem que olhar sempre para o ângulo de 90, né? O ângulo de 90 está aqui. Então, os catetos são os dois lados desse triângulo que estão formando esse ângulo de 90. Então, os catetos são o x e o y. Tá?
Mas se a gente está analisando esse ângulo, então qual é o cateto adjacente a esse ângulo? Cateto adjacente é o cateto que toca no ângulo. Então, esse aqui é o cateto que está tocando no ângulo de 40 graus, então o y é o nosso cateto adjacente. Logo, né, o outro cateto, que é o x, vai ser o cateto oposto. Bom, reparem, ele está lá do outro lado, né? O ângulo está aqui nesse vértice e o lado x, né, o cateto x, está lá do outro lado. Então, ele está oposto a esse ângulo, por isso o cateto oposto. Ainda tem aqui a hipotenusa, né? O outro lado do nosso triângulo, a maior medida dele. Se a gente reparar que o ângulo de 90 graus está aqui, então a hipotenusa está sempre oposta ao ângulo de 90 graus, então está lá do outro lado. A hipotenusa é o 7, que a gente também vai separar. Bom, daí agora chegou a hora, né? Qual equação que a gente vai utilizar para resolver esse problema? A gente precisa de duas medidas, do x e do y. Tá? Então, vamos procurar primeiro o x, por exemplo. Vamos procurar o x. Então, a gente precisa saber que para descobrir o x é o quê? O x é o nosso cateto oposto, né? Nesse triângulo aqui, né? O x é o cateto oposto. Então, para descobrir o cateto oposto, que é o nosso x, a equação que a gente vai usar, ela precisa conter o cateto oposto, precisa ter lá nela cateto oposto. Lembra que as relações são cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa, cateto oposto sobre cateto adjacente. São as nossas três relações. Então, a que a gente vai usar precisa ter cateto oposto. Tá? Porque a gente precisa descobrir ele, então precisa ter na equação o cateto oposto. E além disso, a outra medida que precisa ter é uma medida que tem algum valor, que tem um número, que a gente saiba, que a gente conheça ela. E qual é a medida que a gente conhece aqui? A hipotenusa, né? A gente sabe que a hipotenusa mede 7. Tá? Então, essa equação precisa conter cateto oposto e conter hipotenusa. E essa relação é a relação seno, porque o seno do ângulo alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. Bom, então a gente vai usar essa equação. E agora a gente vai substituir os valores que a gente já separou aqui, ó, no problema, a gente separou esses valores, a gente vai substituir eles lá na equação. Então vamos lá. Seno de alfa. Qual é o nosso alfa? 40 graus. Cateto oposto. Qual é o cateto oposto? É o x que a gente vai procurar. E a hipotenusa é o 7. Então a gente vai fazer isso. Seno de alfa, o alfa é 40, é igual a cateto oposto, que é o nosso x, dividido pela hipotenusa, que é o nosso 7. Tá? Agora, a gente vai usar o que o problema nos deu de informação. O seno de 40, ele nos disse aqui, ó, que é 0,64. Então, a gente vai usar essa informação. No lugar do seno de 40, vamos colocar quanto ele vale. Ele vale 0,64. Então, já vamos fazer isso aí. Então, no lugar do seno de 40, 0,64. Agora, quando chega nesse momento, a gente normalmente usa uma regra de 3, aplica uma regra de 3 aqui. Mas nesse caso não é necessário, porque nesse lado esquerdo da equação não ficou uma fração. Mas quando fica uma fração, aí então a gente aplica a regra de 3 e multiplica cruzado. Como não ficou, a gente simplesmente isola o x, deixa ele sozinho. E pode ser nesse lado direito da equação mesmo, tá? Não precisa ser do lado esquerdo, deixa ele isolado no lado direito, não tem problema. Para isolar ele, o que precisa? Só precisa pegar esse 7 que está aqui dividindo ele, tá? Que está no denominador, e passar para o outro lado da equação. Quando a gente troca de lado, a gente usa a operação inversa, certo? Então, se esse 7 aqui ele está dividindo o x, do outro lado ele vai multiplicar o que está lá do outro lado, que é o 0,64. Então, vai ficar assim, gente. 0,64 vezes 7, ou 7 vezes 0,64, dá no mesmo, né? E isso igual a x. Bom, então agora para saber o valor do x, a gente só precisa fazer essa multiplicação aqui e já vai ter o valor do x, que é 4,48. Então, x é igual a 4,48. O nosso cateto oposto é 4,48, certo? E já foi dado lá a resposta. Ó, confere, bateu certinho. Tá? Bom, agora então, gente, a gente vai procurar o nosso y, né? Que o problema pede o x e o y. O x a gente já encontrou, agora vamos procurar o y. E o y é o nosso cateto adjacente, né? O cateto que está tocando no nosso ângulo aqui que a gente está analisando. Então vamos lá, gente.
Mesma coisa agora, aquela pergunta, qual equação utilizar? Bom, a gente precisa que nessa equação, então, tenha o y, que é o quê? Cateto adjacente. Então, nessa equação precisa conter ali cateto adjacente e, além disso, uma outra medida que a gente já conheça, né? Que ainda nesse caso é o 7. A hipotenusa é a medida que a gente conhece aqui, né? Então, precisa conter cateto adjacente e hipotenusa. E qual é das relações lá que contém cateto adjacente e hipotenusa? É a relação cosseno. Então, cosseno de alfa, cosseno do nosso ângulo de 40 graus, é igual ao cateto adjacente, que é o nosso y, dividido pela hipotenusa. Quando a gente procurou o x, a gente usou seno, que é cateto oposto, porque a gente procurava o cateto oposto, sobre a hipotenusa que a gente já tinha o valor. Agora, como a gente precisa do cateto adjacente, a gente vai usar então cosseno do ângulo alfa igual a cateto adjacente, que é o y, sobre a hipotenusa, que é o 7, que a gente já tem. Bom, fazendo as substituições da mesma maneira que na parte do x ali, a gente vai usar aqui o ângulo alfa, que é 40, a gente vai usar o cateto adjacente, que é o y, e a gente vai usar a hipotenusa, que é o 7, para substituir aqui. E isso vai ficar assim, então. Mesmo processo da outra vez, cosseno de 40, o problema nos deu aqui, ó, cosseno de 40 é 0,77. Então, a gente vai substituir no lugar do cosseno de 40, vamos colocar 0,77. Chegou aqui, regra de 3, mas, de novo, como não é fração, não precisa aplicar a regra de 3, é só isolar o y. Então, a gente pega o 7 e, de novo, passa ele para o lado esquerdo, multiplicando o que está do outro lado. E aí vai ficar dessa forma, 0,77 vezes 7, e aí, resultado, 5,39, que é o nosso y. Tá, gente? Então, esse exercício 1, ele era até bem simples, só a única diferença, de repente, dos outros, eu acho que os outros não tinham, o problema não tinha, os exemplos que eu coloquei, o problema não tinha dado o valor, a gente tinha que buscar na tabela os valores de seno, cosseno e tangente, mas isso aí vai acontecer, tá? Vão ter alguns problemas que a gente vai ter que buscar na tabela e outros o problema vai nos dar. Aqui, gente, vocês reparem que o problema deu também o valor da tangente de 40, né? Só que a gente não precisou usar. Então, os problemas normalmente vêm assim, eles vêm com os valores das três medidas, das três relações, seno, cosseno e tangente, e aí, é claro, a gente tem que saber qual delas vai usar. Não vai precisar usar todas, mas vai ter que usar pelo menos uma delas. Tá, gente? Então, esse exercício 1 era isso aí. Tá? Qualquer coisa aí, mandem uma mensagem que eu vou estar sempre pronto para responder vocês, tá ok? Então tá, pessoal, isso aí. Tchau, tchau.